Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Robson Macedo e eu gostaria de falar um pouco de fé. Hoje eu quero trazer para você acerca de dois tipos de fé. E a fé que eu quero basear nesta manhã é a fé que está descrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que se não veem. Essa é a fé que nós precisamos basear para exercitar de forma correta. Amados, nós precisamos entender que existem vários tipos ou várias formas de exercitar a fé, mas precisamos trabalhar em duas linhas. A fé genuína, que é aquela fé ainda, se acontecer, eu exercitarei minha fé. Não. Ainda que não aconteça, eu continuarei exercitando a minha fé em Cristo Jesus. Então essa é a fé genuína que está descrito aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então aqui a palavra de Deus fala, meus amados, que apesar dessa definição de fé ser simples e objetiva, na prática ela não é tão simples assim. Porque muitas pessoas têm várias definições de fé. Mas por isso que eu estou falando, vamos trabalhar em duas definições. A fé que tem o se e a fé que tem ainda que, para nós entendermos melhor e nos avaliar se estamos exercitando de forma correta ou não a nossa fé. Evidentemente, existe apenas uma maneira correta de exercitar a nossa fé. E vamos trabalhar por aqui, Sendo assim, precisamos conhecer também a forma errada de exercitar a nossa fé. E eu vou estar dando exemplo dentro da palavra de Deus, A palavra de Deus nos fala ali em Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 21. Quero trabalhar sobre fé e não sobre voto, para não interpretarmos de forma errada. Em Gênesis capítulo 28, versículo 20, o Jacó, que depois se tornou Israel, mas aquele era Jacó, filho de Isaac, ele fala com Deus num determinado momento, ele fez um voto com Deus, dizendo assim: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó ele coloca uma condição, quer dizer, a fé condicional. A condição dele foi: se Deus fosse com ele na viagem e não faltasse nada para ele, ele teria ou receberia Deus como seu Senhor. Está em Gênesis capítulo 28, versículo 21, versículo 20 e versículo 21. Então essa é uma fé condicional. Observe que Jacó ele condicionou o fato de ser um servo de Deus, aquilo que ele achava que Deus deveria fazer para ele ou dar para ele. Se Deus, por sua vontade soberana, decidisse não dar nada daquilo que ele pediu, será que ele receberia Deus como seu Senhor? Aqui também fala, nesse comentário que eu fiz, amados, é que apenas se Deus fizesse aquilo que Jacó queria que ele fizesse, da mesma forma, hoje em dia, muitas pessoas têm cultivado esse tipo de fé. Se Deus fizer,
eu irei. Se Deus fizer, eu creio. Se Deus fizer, eu estarei aqui. Não, amados. Esse é um tipo de fé condicional que não agrada, não toca o coração de Deus. Nós precisamos exercitar a fé incondicional. Por isso que eu falei no início. A fé condicional é aquela se. A fé incondicional é aquela ainda que. Quer dizer, se Deus fizer, eu continuo servindo. Se Deus não fizer, eu continuo servindo. Se Deus fizer, eu continuo adorando. Se Deus não fizer, eu continuarei adorando. Essa é a fé incondicional. A fé ainda que. E aqui nós precisamos observar que o problema desse tipo de fé é que o homem se coloca no comando. E o comando é de Deus. Não devemos esquecer que nós somos criaturas. Deus é criador. Oh, glória! Quem manda é Ele. É Ele que determina, é Ele que decide. Não somos nós. Nós precisamos sair do comando e entregar o comando na mão de Deus, para que as coisas venham a acontecer segundo a sua vontade. O livro, primeira carta de 1 João, fala que tudo que nós pedirmos ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos dará. Então é o comando dele, é a vontade dele, não a nós. Nós precisamos entender isso. Eu posso pedir, eu tenho direito, eu tenho liberdade de pedir, mas quem manda é o Senhor. Amém? Então nós precisamos entender isso. Então, amados, essa fé, esse tipo de fé, não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Esse tipo de fé nos engana e nos leva a caminhar em caminhos distantes do Senhor. Então é necessário cultivar a verdadeira fé, porque essa fé que nós acabamos de falar é uma fé pautada apenas em circunstâncias favoráveis a nós. Ela é uma fé pautada em circunstâncias que traz prazeres carnais, desejos humanos. Mas nós precisamos cultivar a verdadeira fé que está descrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Essa é a fé incondicional, essa é a fé genuína, onde está descrito, amados, lá, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Essa é a fé, ainda que. Essa é a fé incondicional. Essa fé toca o coração de Deus. Essa fé realmente responde por nós, que estamos exercitando a fé de forma correta e que toca o coração do Senhor. Essa fé não é comum. Essa fé, ela é sobrenatural. Essa é um tipo de fé que não estamos aguardando o imediatismo. Nós iremos perseverar. Existem pessoas que perseveram, oram, esperam no Senhor meses, anos, para que a sua bênção venha. A fé de Caleb foi assim. Se passaram 45 anos para que ele fosse abençoado. Ele esperou e ele recebeu a promessa de Deus na sua vida, porque ele esperou, ele exercitou a fé incondicional. Observe aqui que Abacuque, ao contrário de Jacó, ele não condicionou a sua fé. Ele começa declarando que, ainda que, quer dizer, a fé incondicional. O que ele quis dizer? Senhor, se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, amém. Se o Senhor não fizer, amém. Então não é uma fé condicional, porque ele começa, ainda que a figueira não floresça.
Ele está falando, ele não falou, olha, se a figueira florescer, eu te exultarei. Se a figueira florescer, eu o louvarei. Se a figueira florescer, eu me alegrarei no Senhor. Não, ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta. Então, ainda, amado, significa fé incondicional. Ele pediu ao Senhor, mas independente da resposta, independente daquilo que fosse acontecer, a fé dele continuaria no Senhor, porque ele fala que a alegria dele seria no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. E eu profetizo essa fé na sua vida no dia de hoje. Eu profetizo que você venha exercitar a sua fé de maneira sobrenatural, porque essa fé toca o coração de Deus e Ele é fiel. Ele é fiel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a sua bênção e te dê a paz. Eu abençoo sua casa, seu lar e a sua família e a nação brasileira em nome de Jesus. Graça e paz.